O Via Justiça de hoje é sobre o alcoolismo no trânsito. Dados mostram que aumentaram os acidentes com motoristas embriagados em Belo Horizonte. Nossos convidados, o juiz Mauro Ferreira, do Juizado Especial de Acidentes de Trânsito da capital, e o advogado criminalista Estevão Ferreira de Melo. Numa parceria da TV Assembleia com a Amages, a Associação dos Magistrados Mineiros, o Via Justiça está começando. Belo Horizonte registrou 52 acidentes por mês no ano passado, causados por embriaguez ao volante. No total, foram 623 acidentes com suspeita de condutor alcoolizado. Houve um aumento de 5% em relação a 2015. O levantamento foi feito pela Secretaria de Estado da Segurança Pública, a pedido do jornal Hoje em Dia. Como explicar esse crescimento nas estatísticas, doutor Mauro? Eu entendo que o crescimento das estatísticas nem sempre reflete um aumento dos acidentes, mas uma atenção maior dos policiais que registram os boletins de ocorrência ou auto de infração em relação a esse fato do alcoolismo. Eles tendem a verificar se algum ou os condutores estavam alcoolizados e constando isso dos documentos, pode ser que daí ocorra um aumento maior das estatísticas. E o senhor, doutor Estevão, o que diz sobre esses números? Eu penso que quando do agravamento da lei seca, e das campanhas que foram feitas e também do aumento da fiscalização, houve uma diminuição brusca. E agora a gente tende a uma acomodação. Eu vejo essa variação como uma variação pequena e que talvez tenda a variar para mais e para menos, no sentido de que alguns motoristas continuam infringindo a lei e não querem se adaptar à norma. Mas aqueles que antes praticavam a condução sob o efeito de álcool ou de outras substâncias entorpecentes, eles reduziram no início e já não conduzem mais. Mas ainda assim a lei ela não consegue inibir a todos. O Via Justiça foi às ruas de Belo Horizonte perguntar o que a população pensa de motoristas que bebem e depois pegam o volante. Eu acho que elas deveriam ser enquadradas, né? Como intenção de cometer um homicídio, né? Além da pessoa estar arriscando a própria vida, está arriscando a vida dos outros, pessoas inocentes, que qualquer acidente que acontecer pode ser fatal. Pega um volante bêbado, não está preocupado com a vida dele, quanto menos a dos outros, que sabe que vai dar acidente, né? Eu já presenciei vários aqui, pessoas que desceram do carro, cambaleando. Pode tirar a vida, né, de uma pessoa inocente, né, que está passando, às vezes, né, está tranquilo, tem sonhos, planos, né, e nesse tempo é interrompido, né, por uma pessoa que não tem condições nenhuma de dirigir. Acho que são três coisas fundamentais. Acho que é negligência, imprudência e irresponsabilidade, né, porque a pessoa que às vezes até a própria pessoa trabalhador, aquilo outro, tem o seu lazer, ele tem várias maneiras de optar do seu lazer sem misturar bebida com direção. Se a pessoa pega e comete erro e pega e é liberado na hora, então a pessoa pega e continua errando. O comentário do senhor, doutor Mauro, sobre a fala popular. Hoje as pessoas realmente assimilaram a lei seca. Eu vejo no meu convívio que todos hoje, ao saírem de casa para bares, restaurantes, eles têm a preocupação de evitar o consumo de bebida alcoólica ou usar um meio de transporte alternativo, táxi ou aplicativo. E a lei, houve um endurecimento inicial e é o processo natural da lei. Ela vai existir, as pessoas vão assimilando e com o tempo elas vão passar a cumprir mais a lei. O início é sempre assim com toda lei. A perspectiva é que o efeito a médio prazo seja alcançado. Doutor Estevão, o comentário do senhor sobre a fala popular, e pergunto, por que os motoristas não estão temendo a lei seca, que é considerada uma lei de tolerância zero? Bom, primeiro, as penas são baixas. Tá?
Então, o motorista, ele sabe. Na verdade, talvez ele não tenha acesso completo à informação. Embora as penas sejam baixas, os custos são altos. A começar pela multa de trânsito, que é em torno de 2.000 ou mais do que isso. Os custos que ele vai ter com o advogado, com a justiça penal, etc. Mas ele pensa que não vai alcançar ele, que não vai ter o bafômetro, que ele vai desviar da blitz por um aplicativo e que com ele não vai acontecer, porque ele dirige bem, né? Então, o que falta talvez seja uma revisão da lei e, junto com isso, a campanha educativa. O que não se mostra para o motorista, hoje se mostra apenas as penas, deveria se mostrar são as consequências. São as pessoas que machucaram, são as lesões que os acidentes provocam, são as mortes, são as famílias que são separadas. Isso as campanhas educativas hoje elas não mostram. Eu insisto nessa pergunta, doutor Mauro, porque se afirma que a norma foi capaz de reduzir a quantidade de acidentes em um primeiro momento. E por que hoje não é mais assim, igual a esse primeiro momento? Eu acho que continua reduzindo, foi o que eu disse no início. Eu considero que, quando ocorre o acidente de trânsito, uma das preocupações do agente de trânsito, do agente policial, é verificar a condição do condutor, se é alcoolizado ou não. Mas o momento que nós temos é um momento histórico. Nós estamos mudando um costume que já vinha de décadas e realmente demora. Nós vamos demorar um pouco e temos realmente que investir na educação de jovens. Esse eu acho que deve ser também um foco, não apenas a repressão, não apenas a blitz. Nós temos que ensinar nas escolas, nós temos que ensinar aos nossos jovens que não é mais permitido beber e dirigir. Ainda para a gente poder discutir a lei seca, doutor Estevam, ela está deixando de fazer efeito até que ponto na visão do senhor? Olha, como o doutor Mauro falou, essa questão histórica, esse costume histórico, ele continua a existir mesmo, né? Talvez essa educação para os jovens serve, mas aquelas pessoas já mais velhas também, aquelas que estão acostumadas, aquelas que andavam sem cinto de segurança, aquelas que antes, numa época de fiscalização frágil, praticavam várias infrações, elas às vezes demoram também um pouco mais a assimilar, muito embora a gente saiba que a grande parte dos acidentes realmente é provocada por jovens, tá? Então, nós temos que investir nessa educação, demonstrar o que acontece com as vítimas e também começar a trabalhar em leis que vão trazer penas um pouco mais elevadas. Por exemplo, a gente talvez vai discutir isso daqui a pouco, a questão do homicídio no trânsito, né? Que muito se tenta transformar um homicídio culposo em um homicídio doloso com dolo eventual, mas a grande verdade é que as teorias do direito penal, elas não são modificáveis. E, em muitos casos, o homicídio ele é culposo mesmo. A pessoa não assumiu aquele risco de produzir o resultado, mas ela agiu com culpa. Em vários países do mundo, você já o homicídio culposo com a culpa temerária, que tem a pena mais alta, que vai se aproximar do doloso, mas não é o dolo eventual. E isso vai solucionar, porque hoje o que acontece? O cidadão ele é denunciado por homicídio doloso, ele se defende, a justiça, o processo do homicídio doloso ele demora mais do que o do culposo. Quando chega lá na frente, daqui a 5, 6, 7 anos, ele é condenado pelo culposo, o júri não reconhece o dolo e aí prescreve. Então não fica pena nenhuma. O Via Justiça faz agora um rápido intervalo e voltamos em instantes. O Via Justiça e o alcoolismo no trânsito. Crescem os acidentes com motoristas embriagados em Belo Horizonte. Participam do programa o juiz Mauro Ferreira, do Juizado Especial de Acidentes de Trânsito da capital, e o advogado criminalista Estevão Ferreira de Mello. Doutor Mauro, como ver a embriaguez ao volante em face da Constituição de 88 e o princípio fundamental do direito à vida? Já existe uma ação no Supremo Tribunal Federal, uma ação direta de inconstitucionalidade tratando do tema,
até o ministro Luiz Fux é o relator, mas ainda estão sendo feitas audiências públicas para se tentar colher da sociedade o que poderia alterar a lei e opiniões nesse sentido. Em regra, os juízes não, pela minha experiência, não acolhem a declaração de inconstitucionalidade da lei. Ela vem sendo aplicada. Houve uma modificação, salvo engano, em 2012, que aprimorou a lei. Existia antes uma questão do exame, quando o condutor se recusava a fazer o exame, o crime era de difícil configuração. Hoje não, hoje o exame ele é apenas um meio de prova para se constatar que a pessoa estava embriagada ao volante. Em relação a processos que chegaram à condenação, em pesquisa verifiquei que no estado do Rio, onde são feitos blitz com mais constância, de um total de processos em que existe denúncia, 7,8% chegam à condenação. Em Santa Catarina esse índice é bem parecido, é 8%. Então a média é essa, até porque existe um benefício na lei que é a suspensão do processo, em que as pessoas geralmente usufruem desse benefício. Aí ao invés de cumprir a pena, elas prestam serviço à comunidade, algumas coisas assim. Doutor Estevão, como que se dá a caracterização do crime de embriaguez ao volante? Bom, a lei estabelece uma quantidade, que é uma quantidade muito pequena mesmo. Dizem 2 copos de cerveja ou 1 taça de vinho. Isso pode ser medido tanto por exame de sangue como pelo exame do bafômetro. Então, se a pessoa ingeriu essa quantidade, independente da forma como ela está conduzindo o carro, ela pode estar conduzindo corretamente o veículo, ela já incide nesse crime. É óbvio que essa questão da 2 copos de cerveja, 1 taça de vinho, isso varia do metabolismo da pessoa, de pessoa para pessoa. O tempo também de absorção pelo corpo vai variar, tá? Mas é basicamente isso. E sobre a questão que estava conversando o doutor Mauro e a pergunta sobre o direito à vida, né, que é um princípio constitucional, a gente esbarrava também num outro princípio constitucional, que é o direito à não autoincriminação, do cidadão que podia se recusar a fazer o bafômetro, e a lei anterior ela estabelecia que só o bafômetro ou o exame de sangue, que a pessoa também podia se recusar, eram hábeis para comprovar a embriaguez ao volante. Então, hoje permite-se que se prove por diversos outros meios de prova, né, inclusive prova testemunhal, e também garante-se ao investigado, ao suspeito, o direito à contraprova, né? Se eventualmente uma testemunha venha dizer ali na hora, vem fazer uma ocorrência policial dizendo que ele está embriagado, ele tem o direito de requerer imediatamente um exame para que ele prove que ele não está embriagado, caso ele assim deseje. Então, a lei ela melhorou muito nesse aspecto. Quer dizer, como os senhores explicam, ela criou mais possibilidades de prova, não é isso? Não só mais o exame de sangue, não só mais o etilômetro, que é o bafômetro, não é isso? Exatamente. Vídeo, por exemplo. Ao vídeo, também. Então seria o vídeo, testemunha, prova testemunhal, mais o quê? Qualquer meio de prova em direito admitido hoje. Hoje não tem limitação. A própria verificação, por exemplo, do policial, em relação ao estado da pessoa, às vestes, ao andar cambaleante, hálito etílico, todas essas questões, o policial, por exemplo, pode fazer constar do documento e dizer que não apenas ele havia ingerido bebida alcoólica, mas a ingestão da bebida alcoólica impossibilitou essa pessoa de pegar o volante. Como que a doutrina e a jurisprudência estão trabalhando isso nesse momento? Houve uma evolução no conceito de ser obrigado ou não a fazer o exame do etilômetro? Ninguém é obrigado a fazer, tá? Mas esse é um princípio penal, que dá do direito à não autoincriminação. Não é um princípio, por exemplo, do direito administrativo. A pessoa que se recusa pode ser multada, tá? Ela não vai sofrer uma sanção penal, salvo se houver um outro tipo de prova, que já foi esclarecida aqui, que possa trazer ao juiz a informação de que ele estava embriagado. Mas ele continua sem ser compelido a fazer o exame. Isso não pode acontecer. Agora, como que se chegou a esse índice? Acho que é 0,34, salvo engano, né? Sim, do 0,3 é do etilômetro, né? Como é que chegou a esse índice? Por que esse número?
São dados até mundiais. Se nós pegarmos em todo o mundo, a média é 0,8, nós pegamos na Espanha, Reino Unido, 0,8, alguns países, Áustria, 0,6, Japão, 0. Hoje nós adotamos a tolerância zero também, em regra, não é admitido nenhum percentual. Os percentuais dizem respeito, na verdade, a um meio de prova para que a capacidade psicomotora da pessoa seja afetada para a condução do veículo. A curiosidade das pessoas, eu como lá um chocolate com licor, né? Um enxaguatório bucal que tem álcool, isso afeta de alguma forma? Aí é só se ele tiver um etilômetro em casa, né? Porque mesmo que afete, o organismo deve absorver muito rapidamente, né? Então, você querer dizer que você comeu um chocolate e por isso você foi pego no bafômetro, realmente é um exagero. Seria um exagero, né? Agora, aquela pergunta básica, por que os motoristas, mesmo sabendo da lei seca sendo uma lei de tolerância zero, por que bebem antes de dirigir? Dr. Mauro. Como eu disse antes, eu acho que é um fato histórico, nós estivemos acostumados dessa forma, vamos ter que mudar isso. A lei pode ter alguns fatos ali, as pessoas falam do bombom com licor, quase todas as pessoas que são abordadas em blitz alegam isso, mas nós vamos ter que aprender, como todas as pessoas no mundo, que não é possível beber e dirigir e encontrar formas alternativas de locomoção para festas, casamentos, o que seja, sem utilização ou do veículo ou então não bebendo. O Via Justiça faz mais um intervalo e voltamos em seguida com o bloco final do programa. O Via Justiça e o alcoolismo no trânsito. Acidentes com motoristas embriagados cresceram em Belo Horizonte. Participando do programa, o juiz Mauro Ferreira, do Juizado Especial de Acidentes de Trânsito da capital, e o advogado criminalista Estevão Ferreira de Mello. Pergunto para o senhor, doutor Mauro, como analisar a ação das redes sociais, né, nas blitzen, alertando sobre os locais da fiscalização? Existem hoje alguns doutrinadores, principalmente, que pensam que esse alerta do aplicativo em relação a eventual blitz poderia configurar um crime, o artigo 265 do Código Penal, mas há muita controvérsia a respeito. Há, inclusive, projetos na Câmara dos Deputados para que ou impedir a utilização de aplicativos ou vedar que do aplicativo conste a informação em relação à blitz. De qualquer forma, hoje, com os trocadores de mensagem instantânea, é quase impossível vedar que as pessoas se comuniquem. Independente do aplicativo próprio, existem outros de troca de mensagens particulares ou grupos em que as pessoas continuarão a se comunicar. Eu acho que é muito difícil ou quase impossível vedar isso. E a forma que a blitz vem sendo feita, então, é que tem que ser alterada. Como que deveria ser, então? Eu acho que a blitz tem que ser feita de forma mais dinâmica, não apenas colocando os policiais com bancas e carros em um ponto específico, mas isso teria que ser alterado a todo momento, o ponto em que ela é realizada. Algumas pessoas criticam assim, um número reduzido de fiscalização de blitzen, né? No país. A falta mesmo de campanhas educativas. Como é que o senhor vê isso, doutor Estevão? Bom, a fiscalização é importante no primeiro momento para inibir através do exemplo, né? Até uma das finalidades da pena, do direito penal, é esse tipo de prevenção, quando você demonstra para outras pessoas que o Estado está atuando, né? Mas também, evidentemente, a campanha educativa é outra finalidade do direito penal. Você também demonstrar, através de propaganda, que o risco que a pessoa corre se for pega numa blitz, os riscos penais que ela corre. Em relação especificamente aos aplicativos, eu não vejo como
encontrar fundamento constitucional para impedir a utilização desses aplicativos. Até porque é a tecnologia que está desenvolvendo no mundo e ela vem para o bem, não é para o mal. Poucos utilizam ela de forma equivocada, mas um aplicativo, ele dá a informação do trânsito para a pessoa, ele dá à pessoa o direito de saber, às vezes ela está atrasada, do porquê do atraso, né, de buscar uma outra rota. Tá? O que falta, na verdade, é uma proximidade. Quando o cidadão ele utiliza o aplicativo para evitar uma fiscalização da polícia, o que se demonstra, na verdade, é que o poder público está distante do cidadão. Então, o poder público ele tem que procurar aproximar. E se aproximar do cidadão através de uma forma boa, de uma forma educada, que vai demonstrar a necessidade da educação. Né? E não através da coação, através da proibição. Isso não tem jeito, não é viável. O senhor gostaria de comentar? Fala dele. Sim, eu acho os aplicativos essenciais. Eu trabalho na área civil de acidente de trânsito e os acidentes de trânsito cresceram muito nos últimos anos, principalmente pela quantidade de carros que nossas ruas têm e a dificuldade a mobilidade urbana hoje em Belo Horizonte é uma coisa a ser vista. E os aplicativos trazem uma facilidade exatamente para isso. Elas possibilitam aos motoristas uma maior mobilidade, seja utilizando vias que são arteriais ou ruas menos conhecidas, mas com isso fazendo o trânsito fluir. É sem dúvida uma das maiores ferramentas que nós temos para resolver o problema de mobilidade. Na área civil em que o senhor atua, como que fica essa questão da embriaguez ao volante? Houve um crescimento? Houve um crescimento. Em boletins de ocorrência que eu vejo diariamente, é muito comum. Eu não tenho dados exatos, mas pelos boletins que eu leio, aproximadamente de 20% a 30%, os policiais fazem constar que um dos condutores ou os dois apresentavam sintomas de embriaguez. Doutor Estevão, quais são os casos mais conhecidos no Brasil de embriaguez ao volante? É difícil falar do Brasil, né? Em Minas Gerais, nós temos um caso do interior um pouco mais antigo, que é um caso até interessante e que demonstra a dificuldade até de se interpretar e adequar os casos à norma, né? É um caso que ele foi e voltou várias vezes. O Tribunal de Justiça de Minas Gerais entendeu que o caso não era de júri popular, que era de homicídio culposo. Teve recurso do Ministério Público, o Superior Tribunal de Justiça reformou. Os cidadãos foram a júri popular, pegaram uma pena de 9 anos de prisão por homicídio doloso. Depois o Tribunal de Justiça anulou esse júri, entendendo que a pergunta formulada a respeito do dolo eventual estava equivocada. Esse processo volta para novo júri e aí eles são condenados de novo a 7 anos de prisão e dessa vez a decisão é mantida, né? Nesse caso recente que foi julgado daqui de Belo Horizonte também, a gente vê uma pena acho que um pouco superior a 6 anos de prisão, que é a pena do homicídio simples. Vamos para as considerações finais, rapidamente, senhor doutor Mauro. Eu acho que a lei é um avanço enorme, depende muito da sociedade, como todas as leis, como eu disse, ela demora um pouco para que as pessoas a incorporem, mas ela vai ser incorporada, sim, acredito nisso. E não só a embriaguez ao volante, mas eu acho que nós temos que privilegiar a cortesia no trânsito, que vem faltando muito, e com isso podemos evitar acidentes e evitar causar mais vítimas. Doutor Estevão? Temos no Congresso Nacional projetos de lei para aumentar um pouco mais a pena, mas não é só a lei. Junto da lei, a educação e principalmente a conscientização das consequências do crime, do que isso se causa na vítima, do que causa nas famílias de quem às vezes morre por causa de um acidente de trânsito. Isso é o mais importante. Muito obrigado aos senhores pelas participações. O Via Justiça de hoje termina aqui. Este programa é uma parceria da TV Assembleia com a Mages, Associação dos Magistrados Mineiros. Contato pelo e-mail viajustiça@mages.com.br e até o nosso próximo encontro.